Você vive num país meio esquizofrênico, porque existe no Brasil uma separação maluca entre as declarações do governante e os dados do próprio governo. E nas universidades, né? Você vai na questão da pesquisa, né? Você não tem. Poucas universidades têm pesquisa, e dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie em São Paulo. Essa acusação contra as universidades públicas é um bom exemplo de como a separação entre governante e governo tem funcionado. Ele diz que as universidades públicas não produzem pesquisa, já o governo tem outros dados. Um levantamento feito pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação, mostrou que das 20 universidades brasileiras com mais pesquisas publicadas entre 2011 e 2016, 15 eram federais e 5 eram estaduais. Todas eram públicas. Existe uma discrepância terrível entre os dados do governo e as declarações do governante. E se o governante não embasa o discurso dele nos dados, então onde é que ele embasa o que ele diz, hein? Isso que você está vendo é uma das lives mais recentes do presidente da República. O tema aqui, mais uma vez, é a educação. Primeiro vem os ataques mais gerais contra o ensino superior como um todo. Tem muita gente terminando aí o curso superior para botar um papel na parede escrito apenas diploma. Isso não é o importante. O importante é a pessoa realmente saber fazer aquilo. Aí vem a minha parte preferida, que é sobre consertar geladeira. Deixo claro que no passado eu fiz um curso técnico, né? Eu estava nativa no Exército Brasileiro ainda, para consertar televisão e geladeira. Até uma vez encontrei um colega mais moderno no curso e ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: o mesmo que você, pô. Não vim aqui para fazer nada, não sei isso daí. Por que eu fui fazer esse curso? Porque o tenente do Exército não ganhava bem, tá ok? E eu ficava revoltado quando estragava a geladeira, o cara em casa e cobrava de mim o equivalente a um dia de trabalho. Então eu fui aprender a consertar a geladeira, que com todo respeito aos profissionais, não tem dificuldade, bem como máquina de lavar roupa. Quando ele passa a palavra para o ministro da Educação, aquele ataque genérico contra o ensino superior passa a ser direcionado contra o ensino das humanidades. Digo mais, apesar do ministro Abrão, se eu hoje em dia fosse exercer essa profissão aí fora, eu ia ganhar muito, mas muito mais do que gente que tem um curso superior, com todo respeito ao curso superior que fez. Presidente, eu concordo 100% com isso. E acho que a função do governo é respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Então, o que a gente tem que ensinar para as crianças, para os jovens, são, primeiro, habilidades de poder ler, escrever, fazer conta. A segunda coisa mais importante, um ofício que gere renda para a pessoa, bem-estar para a família dela, que melhore a sociedade em volta dela. O Japão, que é um país, na nossa viagem a gente viu isso, presidente. O Japão, que é um país muito mais rico que o Brasil, ele está tirando dinheiro público do pagador de imposto de faculdades que são tidas como faculdades para uma pessoa que já é muito rica ou de elite, como filosofia. Pode estudar filosofia? Pode, com dinheiro próprio. E mais uma vez, os dados do governo contrariam o governante. CAPES e CNPq afirmam o contrário, como deixou claro uma reportagem recente do jornal O Globo. Hoje, levando em consideração apenas a área da pesquisa científica, dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, mostram que os valores para as bolsas em Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, 225 milhões e meio, não conseguem alcançar o montante de 244,9 milhões investidos em ciências exatas e da Terra, área que mais recebe recursos do governo. Mais uma vez é necessário perguntar, se esse pessoal aqui não se embasa nos dados, então eles estão se embasando no quê? Esse é o ministro da Educação, o Abraham, ao lado do irmão dele, o Arthur. E nesse palco eles nos contam que o Brasil de Bolsonaro é a pedra no sapato de um plano comunista de dominação global. O Brasil é a salvação do mundo. Assim, a gente teve uma onda evangélica, eu sou evangélico, teve uma onda evangélica e você teve os Olavetes.
juntou monarquistas e tal, e o Brasil conservador cristão conseguiu dar o primeiro sopro de contra-revolução contra esses comunistas. O comunismo é um vírus, cara. Ele vai se alastrando. Toda vez que alguém bate no vírus, ele morre. Segundo esses dois, o mundo vive sob o risco de ser dominado por um governo global e comunista. Como o uso do termo Olavetes já sugere, esse é o alerta de Olavo de Carvalho, o guru do ministro. Olavo criou sua própria versão para o globalismo, que é uma antiga teoria da conspiração parida nos Estados Unidos lá pelo século XX. Segundo Olavo, existem no mundo 3 blocos distintos, operando segundo seus próprios métodos. Existe o bloco ocidental, que tenta se impor ao mundo pela via econômica. Existe o bloco eurasiano, liderado pelos russos e chineses, tentando se impor através do poder político e militar. E existe ainda o bloco islâmico, que está interessado em impor sua religião ao mundo. Ou seja, segundo a vertente brasileira do globalismo, esse mundo complexo e todas as relações internacionais nele existentes podem ser super simplificadas numa divisão em 3 partes. É impossível não deixar de notar a semelhança entre a conspiração do globalismo e o 1984 do George Orwell. Na obra do Orwell, o mundo também está dividido em 3 grandes nações. A diferença é que 1984 é um livro que te mantém entretido e te surpreende. Já a conspiração do globalismo é o contrário de tudo isso. Ela é chata e previsível. Porque nessa conspiração, e aí vai um spoiler, hein? Os comunistas do bloco eurasiano sempre vencem. Vencem graças à sua capacidade de adaptação. Por exemplo, com o experimento da União Soviética, os comunistas teriam aprendido que é inviável afastar uma sociedade das suas religiões. E se não dá para viver sem religião, então os comunistas criariam uma nova fé ou antifé, feita sob medida para alavancar a dominação global. Eu estou falando, atenção, da religião biônica universal. Tem gente que leva a sério. E toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Outra grande arma dos comunistas eurasianos seria o marxismo cultural. Quem fala em marxismo cultural tenta convencer você de que os membros de uma chamada Escola de Frankfurt tentavam dominar o mundo. Só que esses caras da Escola de Frankfurt eram basicamente professores universitários interessados numa mistura entre psicologia, comunicação e política e muitas outras coisas. E isso num momento histórico em que a chegada de novos meios de comunicação mudava o mundo. Pelo menos no campo da cultura, a maior pretensão desses professores era de entender os efeitos sociais da chamada cultura de massa. Quem acredita que esses acadêmicos do século XX queriam dominar o mundo, também acredita que os métodos de dominação ditos frankfurtianos se espalharam pelo chamado establishment acadêmico. Cortar verbas do ensino das humanidades só faz sentido dentro desse contexto conspiratório. E se é assim, então o governo brasileiro, que veio para salvar o mundo do globalismo e do marxismo cultural, encontra numa teoria da conspiração, todo aquele embasamento que ele não encontra nos dados. É até esquisito, mas se conspirações como globalismo e marxismo cultural estão motivando as ações reais de um governo real, então a gente precisa entender essas coisas por mais absurdas que elas sejam. Ou pelo menos é o que defende o professor de Relações Internacionais, Davi Magalhães. Mas é um monstrengo que, de certa forma, compõe a visão de mundo dessa nova direita, e ela precisa ser estudada e compreendida porque influencia nas decisões de Estado. A gente tem hoje muitos líderes dessa direita populista que defendem a existência desse monstro e querem combatê-lo. Então é preciso entender essa entidade fantasmagórica que é o marxismo cultural, que do ponto de vista objetivo ele não faz sentido nenhum. Ou seja, o marxismo ele é uma doutrina econômica, cientificista, com projeto ou pretensões cientificistas, e a ideia de falar de marxismo cultural não faz muito sentido, mas ele existe na cabeça dessa direita e ele consequentemente pode ter reflexos importantes
do ponto de vista da ação. Conclusão: o Brasil quer cortes no ensino das humanidades porque acredita que os professores dessas áreas estejam tentando dominar o mundo. É meio esquisito, porque o professor universitário não controla nem o número de aulas que dá, quanto mais o mundo.